O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos ainda mandou escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então eles diziam: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos então respondeu: o que eu escrevi está escrito. Repartiram assim entre si as suas vestes. E depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será, pois assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. E assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe, ao lado dele o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. E depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Agora olhe para a cruz, incline a sua cabeça e faça memória do Deus vivo, do Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que entregou a sua vida por nós. Amém. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós cristãos olhamos para esse dia com tristeza, com pesar, olhamos. Mas esse dia nos fala tanta coisa. Primeiro, como ser humano, ele não tem escrúpulos. Porque quem entrega Jesus não é os seus inimigos. Não é aqueles que o odiavam, não era aqueles que eram concorrente dele, não. Quem entrega Jesus é o seu próprio amigo, Judas Iscariotes. O homem que cuidava do dinheiro, o homem que cuidava da bolsa. Mas João já tinha dito lá atrás, a gente viu na semana passada, que no Evangelho, quando a mulher lava os pés de Jesus, e Judas então diz assim: olha, não era melhor que a gente tivesse vendido e dado aos pobres do que desperdiçar o perfume dessa maneira? E Jesus disse para ele: pobres sempre tereis, mas eu nem sempre estarei convosco. E João escreveu embaixo assim: ele não disse isso porque se preocupava com os pobres. Ele disse isso porque ele era um ladrão. No Evangelho da Quinta-feira Santa mostrava justamente Judas, que na Santa Ceia foi tomado por um espírito maligno.
E muita gente me perguntava, dizia assim: mas padre, como é que um espírito maligno toma um homem que estava lá sentado na Santa Ceia? Porque havia uma brecha aberta. Havia uma porta aberta. O mal, ele entra na nossa vida pelas brechas que nós deixamos. A palavra diz que o espírito maligno tomou Judas e ele foi entregar Jesus. Ele não sabia o que estava fazendo. Tanto que o Evangelho vai dizer que quando ele entrega Jesus, ele recebe as 30 moedas, e ele chega ao campo, e ele volta a si, ele não entende o que ele fez. E diz que ele tenta voltar, e ele tenta então devolver aquele dinheiro, e ele tenta resgatar Jesus. Mas olha como o diabo é. Ele dá para as pessoas o que elas gostam. Ele não era ladrão, não era o roubo, ele fez questão de pagar em dinheiro. E o desespero dele é tão grande, que ele pega aquelas moedas, ele vai, ele compra um campo, e ele se enforca naquele campo, porque o desespero toma o coração dele. Do outro lado nós temos Pedro, que também prometeu amor eterno, que também disse a Jesus: Senhor, se for preciso, eu dou a minha vida por ti, se for preciso, eu morro por você, mas ninguém vai te matar. Só que quando chega a hora da verdade, Pedro não está lá. Ele olha e diz assim: eu não conheço esse homem. O terceiro personagem desse evangelho é Pilatos, que é um homem instruído, é um homem que vê a injustiça, ele percebe que algo está errado ali. Mas Pilatos não tem a coragem de fazer o que é certo. O pecado da omissão. Nós vimos o pecado da traição, o pecado da mentira, o pecado da omissão. E a nossa vida também é assim. Veja que tudo o que você já passou, tudo o que você passa e o que você ainda vai passar é reflexo justamente da mentira, do ódio daqueles que não prestam. Quantas pessoas que se aproximam de nós, quantas pessoas que entram na nossa vida, que entram na sua família, quantas pessoas que chegam até nós e na verdade elas não querem ser nossas amigas, elas não querem o nosso melhor, elas querem o que é melhor para elas. Mas Jesus, que é o personagem central dessa sexta-feira, ele mostra como nós devemos superar o sofrimento. Veja, não é Deus que manda o sofrimento, isso o Evangelho mostra. Não foi Deus que crucificou Jesus. E nós sabemos que o mal entra na nossa vida pela mentira, pela traição, pelo ódio, pela maldade. O mal, ele entra na nossa vida através de várias circunstâncias. Mas o que nós não podemos perder de vista é que Deus tem um propósito na vida de cada um. Enquanto todos abandonaram Jesus, Jesus fez o que realmente é importante. Ele olhou para os céus e ele elevou a sua oração à presença de Deus. Ele elevou a sua oração ao Senhor, e durante aquelas horas, às 6 horas, das 9 da manhã, às 3 horas da tarde, a palavra diz que Jesus rezou os 150 salmos. E as frases que nós vamos ouvindo durante toda a crucificação são trechos desse salmo. Tenho sede, Salmo 51. Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus rezou.
porque é o que nós de verdade podemos fazer. Porque nem sempre nós conseguiremos resolver as coisas, nem sempre nós vamos ter força para conseguir o resultado que nós esperamos. Nem sempre nós vamos ter a resposta para tudo. Mas Deus é a resposta. Aqueles que olhavam Jesus na cruz, tinham que aquele homem era um homem derrotado. Aqueles que olharam Jesus na cruz, tinham a certeza que tinham acabado com a missão daquele homem. Muitos se alegraram, muitos bateram palma ao ver o fracasso dele, como muita gente bate palma quando vê o seu fracasso, quando vê a sua dor. Tem muita gente que bate palma e torce para que você seja infeliz. Tem gente que não se alegra com a sua alegria. Tem gente que não se alegra com a sua felicidade. Tem gente que quando vê você feliz, tem vontade de morrer. Mas Jesus diz que a cruz não dura para sempre. O sofrimento não dura para sempre. E é isso que a palavra de Deus vai dizer. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus estava ali morrendo. E ali era o momento da mudança. Porque na hora da sua morte, a cortina do templo rasgou e a terra se encheu de trevas. Porque Deus estava morto. Mas Deus desceu até os infernos. Jesus, ele foi até os Hades. E lá ele pisou a cabeça de Satanás e tomou a chave da salvação da vida. Desde a expulsão de Adão e Eva do paraíso, quando a porta foi fechada, ninguém mais conseguia subir. Veja que era preciso fazer sacrifícios de animais, era preciso imolar sangue, era preciso fazer um monte de coisa. Mas o que Isaías disse na primeira leitura de hoje era: pelos méritos de Cristo, por este cordeiro levado ao matadouro, não será mais necessário o sacrifício de sangue, porque ele já pagou no nosso lugar. Nós nunca conseguiríamos ser fiel à aliança de Deus, mas ele se fez fidelidade em nós. E é por isso que em cada celebração eucarística nós dizemos: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados e para a vida eterna. E Jesus não só libertou os que estavam mortos para a vida eterna, Jesus também voltou, assumiu o seu corpo humano e o glorificou. Como um dia todos nós também receberemos o nosso corpo glorioso. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. Ele subiu, mas ele disse: eu irei voltar no último dia. E Jesus disse que não só voltaria, mas que ele ressuscitaria-nos com o nosso corpo e o nosso espírito. Nós seríamos novas criaturas no dia do juízo final. Hoje nós queremos pedir nessa liturgia a Deus que perdoe os nossos pecados, que perdoe as nossas falhas, que quebre as maldições que se levantam contra nós. Nós queremos pedir hoje a Deus que traga uma vida nova. Sabe por quê? O mal não vai parar você. A doença não vai parar você. Essa separação não vai destruir a sua família. Não há mal nesse mundo que possa deter o poder de Deus.
Não há mal nesse mundo que possa deter as maravilhas do Senhor, porque Ele cura, Ele liberta, Ele salva, e ainda que nós hoje o vejamos na cruz, Ele não está morto, Ele ressuscitou para nos dar a esperança de uma vida nova. E hoje no exorcismo, na libertação, na oração forte, nós vamos pedir que esse mal venha cair por terra, que essa obra do mal venha cair por terra, que aquilo que o inimigo tem levantado contra a nossa vida, venha hoje ser quebrado, em nome de Jesus. Amém.